Bom dia, bom dia. Quero ver, segundona, boa. Segunda-feira, início de semana. Quero ver. Esse óculos aqui que tá. Bom dia, Raquel. Raquel, aluna assídua. Vai brilhar, amiga, vai brilhar. Quero ver, segundona aí, quem vai entrar? Aprender a investir. Deixa eu chamar uma galera aqui. Convidar a galera aqui pra gente falar de investimento certo, né? Porque acho que a grande maioria não sabe investir, não sabe fazer as escolhas, as melhores escolhas aí na hora de investir. Acho que é muito importante a gente saber para onde vai, pelo menos, né? Não precisa saber ser expert, não, mas precisamos pelo menos saber para onde vai pra gente poder fazer as escolhas certas. Pra não se perder no meio do caminho, fazer besteira. Peraí, viu, gente? Tô só convidando a turma pra ver se entra mais gente aqui na minha live. Bom dia, Gui. Bom dia, Regi. Bom dia, Ellen. Deixa eu convidar mais um pouquinho aqui. Pra eu ter mais quórum. Já tô sonhando com o dia que eu vou ter 5, entrar, começar a vir 1.000 pessoas, 2.000, 30.000, igual o Thiago Ligo, sabe? Sim, 50. A gente tem que mentalizar, gente. Mentaliza aí que dá certo, que as coisas acontecem. E eu já estou mentalizando. É só ter persistência em tudo na vida. Tem que ter persistência, senão a gente não vai para lugar nenhum e não chegamos também em lugar nenhum, né? Se não insistir, achar que vai dar errado no primeiro momento. Por isso que eu tô aqui também. DG, bom dia. Pronto, chamei uma galera aqui. Vamos ver quem vai entrar, quem não vai entrar. Mas enfim, hoje eu vou falar de investimento certo. Segundou, para quem tá aqui, obrigada. Que a semana seja uma semana maravilhosa, semana de muitas coisas boas, abundância, prosperidade, que a gente faça a escolha certa. Segunda-feira é muito bom, porque segunda-feira é um dia que parece que a gente está recomeçando, né? A semana, que tudo vai começar de novo. Então é bom para planejar, é bom pra gente olhar como é que tá a nossa vida. E é bom pra gente poder rever, né? Olhar nossa gente, não deixar a nossa vida nos levar. Deixa-me viver assim, deixa-me viver como o Zé Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Viver realmente com o propósito. Então, as segundas, geralmente, né? Ou início do ano, ou início do mês, ou as segundas-feiras costumam... Ixi, caiu aqui. Costumam ser boas para esse momento. Então, comecem a pensar aí na vida que vocês querem, nos planos que vocês já fizeram na vida. E a gente vai colocar isso em prática, né? Porque transformar sonhos em planos é uma importante etapa do planejamento. Porque não adianta simplesmente a gente ter planos, ter sonhos e não planejá-los, que senão não vai acontecer nada. E para isso a gente tem que buscar boas soluções, bons investimentos, como eu falei ontem, eu falei de ativos e passivos. Quem não estava ontem, ativos, tudo aquilo que nos traz dinheiro, tudo aquilo que nos traz rendimento. E passivos, tudo aquilo que nos tira dinheiro. Então o propósito aqui é a gente comprar ativos. Quanto mais a gente compra ativos, mais a gente vai fazer o dinheiro trabalhar pela gente, né? Então a gente precisa ter isso sempre em mente. Comprem ativo. Ao invés de você ir ali na loja comprar um sapato novo, compra uma ação de alguma empresa. Aí depois a gente vai ensinar a comprar boas ações que vão trazer excelentes resultados lá na frente.
Mas é esse o propósito, comprar bons ativos. E para que a gente compre bons ativos, a gente precisa ter em mente quais são os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. As pessoas, quando vão investir, elas sempre têm medo, né? Medo porque elas não conhecem os investimentos e elas não conhecem os seus objetivos também, tá? Então, é por isso que a gente tem medo. A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de fazer algo que a gente, né, não domina. Mas, por exemplo, quando você vai no salão de beleza, você não sabe cortar o cabelo, né? Você não sabe, você vai no salão para o profissional cortar para você. Mas você sabe dizer para ele como que você quer o seu cabelo, né? Você sabe dizer assim, olha, eu quero mais comprido, eu só quero tirar as pontas, eu quero um pouquinho assim. Enfim, você diz. Porque se você chegar para ele e falar assim, faz o que você quiser, ele simplesmente vai cortar do jeito que ele quiser e você não pode reclamar, né? É a mesma coisa com o investimento. Você precisa pelo menos saber como é que funciona o mundo dos investimentos para você saber conversar com o seu gerente, conversar com o seu assessor, conversar com quem for te ajudar nesse processo de investimentos. Porque investir é algo que a gente precisa ter, né, entender pelo menos a lógica, né? Agora, você não precisa ser expert em investimentos, mas aprenda pelo menos fazer isso, aprenda o básico para você ter uma conversa com o seu gerente ou com o seu assessor de igual para igual. Eu tenho certeza que o seu assessor vai conseguir fazer um trabalho muito melhor para você quando você conhece, tá? Porque uma das causas que às vezes as carteiras não vão bem é porque a comunicação fica ruim, porque o investidor, o cliente não entende nada e não quer entender e aí deixa ele fazer o que quiser e aí na hora que acontece uma baixa aí em algum momento ou alguma volatilidade, ele tem medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente não conhece. Então, a primeira coisa é ter a clareza, bom dia primo, ter a clareza dos seus objetivos, saber o que você quer e aí começar a fazer as escolhas certas. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa montar a sua reserva financeira. Uma reserva que vai te tirar do sufoco em qualquer momento que você possa passar por algum imprevisto, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que você precisa construir uma reserva. A pandemia veio aí, muita gente teve que se desfazer de bens, se desfazer de coisas, porque não tinha uma reserva para simplesmente sobreviver. Então a reserva é algo que você precisa ter. E reserva, gente, é produto conservador. É tudo que há mais de conservador no mercado. Você sabe qual que é o investimento mais conservador que a gente tem? Se você fala assim, eu quero um investimento muito conservador, você sabe dizer qual que é esse investimento? Então, o mais conservador, e não é a poupança, porque as pessoas às vezes ficam achando que a poupança já era, ela é igual em termos de risco, por exemplo, um CDB, LCI, um LCA, mas o mais conservador do mercado é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Por quê? Porque é um título do governo. Se o governo quebrar, as empresas quebraram, tá? Então a gente considera o título do Tesouro Direto, tá? Que é um título que o Tesouro emite para que a gente empreste para o governo e ele possa fazer o que ele quiser lá, tá? Então, o Tesouro Direto é considerado o mais conservador. Então, o que você tem que ter em mente? A primeira coisa que você precisa ter em mente: quanto que o Tesouro me paga? Porque se ele é o mais conservador, por que eu vou aplicar em algo que dê menos do Tesouro? Faz sentido? Então, assim, primeira coisa que você tem que saber é entrar no Tesouro Direto. É muito fácil, a gente botar no Google Tesouro Direto, títulos do Tesouro. Olha lá quanto que o Tesouro está pagando para você. Se ele está pagando 13% de taxa pré-fixada, o que é 13% de taxa pré-fixada? Ele já te paga aquilo naquele prazo ao ano, tá? Então você comprou um título do governo que te paga 13% ao ano. Quer dizer que seu dinheiro vai render 13% ao ano. Aí você vai no banco e te oferecem 12%. Faz sentido, porque o Tesouro ele é mais conservador. Mas isso não acontece. Geralmente o banco vai te oferecer um pouco mais que o Tesouro, justamente porque quanto maior o risco, maior você tem que ter rentabilidade. Você tem que buscar rentabilidade. Então, se baseie no Tesouro, nas taxas do Tesouro Direto,
para você olhar se seus investimentos estão bons, fazer as escolhas dos seus investimentos ou não, tá? Então, o que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic nada mais é que um título que paga o que a Selic, o valor da taxa Selic. Gente, ai meu Deus, o que é taxa Selic, Heloísa? Então, taxa Selic é a taxa do governo. 40 em 40 dias, o Banco Central faz uma reunião e define qual que é a taxa do mercado, a taxa que a gente precisa operar. É um mecanismo de controle da inflação, tá? E aí, define essa taxa. Essa taxa é que vai pagar, né, o seu investimento do Tesouro Selic. Quando você investe também no CDB, por exemplo, que o gerente fala para você assim, ele rende 100% do CDI. O CDI, ele é muito próximo à Selic, tá? Pense nisso, eu não vou ensinar aqui o que é um CDI, o que é uma Selic, como é que ela é formada, não precisa. Você saber quanto que está valendo a Selic. E aí o CDI, ele é muito próximo. Ele é um pouquinho mais baixo do que uma taxa de negociação entre bancos, mas ele se baseia na Selic. Então, se o seu investimento rende 100% do CDI ou 100% da Selic, ele hoje está rendendo 13,25% ao ano. Tá? 13,25% ao ano, por quê? Porque a Selic, hoje a taxa de juros do mercado do Brasil, está em 13,25%. Porém, temos uma tendência que essa taxa vai cair. Isso, se você também olhar no Google, você vai ver que o Banco Central, acho que a cada 15 dias, ele emite um boletim, chama Boletim Focus, com a expectativa das taxas, sabe? As taxas vai cair, vai subir. Então é o que você precisa saber. A expectativa, por exemplo, hoje, é que a taxa Selic vai cair. Então, aqueles investimentos que vocês têm indexados o que eu falo é quando você faz assim 100% do CDI. O CDI é o indexador, tá? Então ele está indexado ao CDI. Você precisa saber quanto que vai dar o CDI para saber quanto que vai rentabilizar o seu investimento. Então quando ele fala assim, está rendendo a 100% do CDI, você está ganhando hoje 13,25. Só que se a tendência dessa Selic, do CDI, é cair, porque o governo já está mostrando que vai derrubar juros, quer dizer que sua rentabilidade, ela vai começar a reduzir, tá? A sua rentabilidade, ela vai acompanhar essa queda. Então, é isso que você tem que ter em mente. Por isso que eu tenho falado muito, que vale muito a pena hoje colocar em algo pré-fixado. Porque se você for num banco, vai lá no seu banco e pergunta assim, olha, qual o CDB que você tem aí pré-fixado? Então, se oferecerem para você 13, 14, tá ótimo. Porque a gente está com uma tendência que daqui a um ano os juros vai cair para 10. Imagina você com um título de 14, tá? Lá, vai te dar 14. Caiu, subiu, você está ganhando 14. Imagine você com um título de 14% e o CDI vai cair para 10. Você vai continuar ganhando 14, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer escolhas certas. Então, vamos lá. Mas no caso do da sua reserva, você não tem que fazer gracinha de colocar em pré-fixado, colocar em multimercado, colocar em investimentos diferentes. Não faz gracinha. Para o investimento de reserva de emergência, reserva financeira, assim, se você quiser falar aí da sua reserva, você vai colocar em Tesouro Selic, tá? Ou num CDB que pague do seu banco lá, que pague 100% do CDI e que te dê liquidez. O que é liquidez, gente? É aquela quando você pode tirar o dinheiro sem ter perdas na hora que você quer. Então tem que ter liquidez. A reserva de emergência tem que ter liquidez. Ou um fundo, tá? Um fundo que se chama assim, Fundo Referenciado DI. O nome já fala, ó, DI. O que quer dizer isso? Que esse fundo compra títulos do governo ou títulos de alguma empresa que paga CDI, tá? Não sei se ficou confuso, mas o que eu quero que vocês peguem disso daí, nesse momento, a aula, né? O X da questão é, minha reserva tem que estar em algo muito conservador e algo muito líquido. Não invente moda, tá? Não invente, coloque. E quanto que você tem que ter de reserva? Se você for CLT ou se você for funcionário público, coloque pelo menos 3 salários. Pelo menos 3 salários numa reserva. Se você for autônomo, né? Você é uma pessoa que trabalha sozinha, um representante, um autônomo, coloque pelo menos 6 salários. Ou 6 vezes o seu custo de vida.
E se você for empresário, aquela pessoa que precisa, tem uma empresa, tem funcionários, né, o risco é maior. Coloque pelo menos 12 vezes o seu custo de vida e deixa lá, tá? Deixa para a hora que precisar. Você vai saber, que horas que eu vou precisar? Não sei, você vai saber. Tenho certeza que você vai saber. Pronto, a partir daí, montou a sua reserva de emergência, comece agora a investir para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo de objetivo de curto prazo, gente, é até 3 anos. 3 anos, pasmem, é curto prazo ainda, tá? Então, pense nos investimentos de curto prazo até 3 anos. Não inventa moda também, tá? Não pode inventar moda. É o mesmo raciocínio da reserva de emergência. Curto prazo tem que estar em algo conservador e líquido. Por quê? Porque se acontece um imprevisto, uma outra pandemia no meio do caminho, o seu investimento cai, o seu plano vai para o água abaixo. E você não vai ter paciência ou vai ter que ficar angustiado em ter que tirar esse dinheiro, tá? Então, não deixe de colocar os seus investimentos de curto prazo, mas rende menos, não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Se você tiver um plano para daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 3 anos, você pode colocar em títulos que não têm liquidez. O que é? Que vencem daqui 1 ano, ou que vencem daqui 2 anos, ou que vencem daqui 3 anos, mas que paguem uma taxa melhor. Lembra que eu falei da taxa pré-fixada que está num bom momento agora, porque a taxa de juros vai cair? E se você pré-fixar ela agora, né, você vai ter esse rendimento o tempo que você quiser. Vamos supor que você queira comprar um carro daqui 3 anos, trocar seu carro. Por que não você colocar um título de 3 anos que fique preso? Você não vai tirar aquele dinheiro, porque se você tirar antes da data, você pode perder. Então é outra coisa, tem que ter certeza dos seus objetivos. Quem não tem certeza, coloca no Tesouro Selic. Também não inventa moda, porque vai perder, tá? É batata. Não tenho certeza, eu ainda não tenho, meus sonhos ainda não, meus planos ainda não estão bem definidos, meus objetivos não estão bem definidos, então não faça graça também. Coloque em algo com liquidez e conservador. Só faça isso na hora que você tem certeza de que esse recurso vá para essa finalidade. Aí você pode colocar, por exemplo, um CDB que te pague, por exemplo, 12,5% daqui 3 anos. 12,5% ao ano, tá, gente? Aí é uma boa estratégia. Por quê? Porque você vai simplesmente ter os rendimentos de 13% ao ano e daqui 3 anos você vai receber lá quanto? 13 mais 13, 26 mais 39% vai ter sido o seu rendimento. Então, são essas escolhas de compra de ativos que vocês têm que ter em mente. Então, a questão é, você não precisa se taxar como um conservador. Eu sou muito conservador. Não, o seu objetivo tem que ser conservador, moderado ou arrojado. Então, o seu objetivo de curto prazo tem que ser conservador. O seu objetivo de médio prazo tem que ser moderado. E o seu objetivo de longo prazo tem que ser, tá? Mas pode ser mais arrojado. Né? Então, por quê? Porque você pode deixar lá e não ficar aí tenso. Porque se você, no meio do caminho, fica tenso, que 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, o seu rendimento foi ruim, você vai querer ficar fazendo trocas e muitas vezes essa troca é prejudicial para a sua carteira. A gente tem que ter paciência para objetivos de médio e longo prazo. Definir o objetivo, não é hora, gente, ó. Deixa lá, deixa o trem. Deixa o trem render, subir, descer, a não ser que seja algo que está realmente acontecendo de novo no país, né? Mas a gente pode montar, por exemplo, uma carteira blindada, bem diversificada. O que é diversificada? Quando a gente investe em produtos, em ativos, em investimentos diferentes. Isso daí traz uma diversificação. Mesmo que aconteça algo muito ruim, sei lá, não sei, vamos ver que ver uma medida aí provisória que vai afetar a economia do país e vem aquele pânico geral. Tem coisas que vão se beneficiar. No mercado, tem sempre coisas que se beneficiam e coisas que se prejudicam no momento. Por isso que precisamos construir uma carteira bem diversificada, blindada de qualquer situação econômica. Né? Então, simplesmente, minha carteira vai ruim porque a economia está isso, daqui. Não, você pode blindá-la. Tá? Pode acontecer de momento blindado, que poderia, tudo ficou ruim. Até o Tesouro Selic, que é o mais conservador, deu negativo.
Mas depois as coisas foram se normalizando. E quem teve paciência e quem tinha na mente que os seus objetivos eram de longo prazo, que tinha uma reserva para usar no curto prazo, se beneficiou, ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então são essas coisas que a gente precisa saber. Clareza. Clareza é o X de tudo na vida. Tá? Tenha clareza em tudo, não só uma clareza financeira, mas uma clareza do que você quer da sua vida, que você quer construir na sua vida, como você quer viver a sua vida. Então, fechado, reserva de emergência, CDB 100% CDI com liquidez, fundo DI, quando você buscar um fundo, as pessoas também falam muito para mim, essa taxa de administração dá muito cara. Quando o fundo é conservador, tá? Então você pergunta ao seu gerente assim, esse fundo é conservador? É conservador. Qual que é a taxa de administração? A taxa de administração é 1%, tá caro. Aí realmente tá ruim, tá? Um fundo conservador tem que ter taxa de administração menor que pelo menos meio. Tem fundos conservadores, por exemplo, que tem até taxa de administração zero. Por quê? Porque senão ela impacta muito no rendimento do seu fundo. Aí às vezes é melhor você ir para um CDB, que não tem taxa de administração. Mas quando o fundo ele é um fundo mais arrojado, mais moderado, concorda comigo que ele é um fundo trabalhado, ele precisa de uma equipe, ele precisa de pessoas que realmente estejam ali fazendo por aquele fundo, administrando, aí geralmente a taxa de administração é maior. Não se assustem com a taxa de administração, porque a taxa de administração de um fundo ela não é cobrada de você, tá? Taxa de administração é cobrada do próprio fundo. Então, quando você visualiza a rentabilidade do fundo, ela já está abatida daquela taxa de administração. Mas para fundos conservadores, é muito importante que a taxa de administração seja baixa mesmo, porque senão o seu rendimento vai ser pouco. Olha, lembra que eu falei que você recebe 100% do CDI no Tesouro Direto? Aí, se você está pagando 0,5% de taxa de administração num fundo que compra Tesouro Direto, você já está perdendo. O fundo já vai render menos meio ao ano aí, tá? Então, pense muito nisso, olhe. Quando você for buscar um bom fundo de investimento, olhe para isso também. O fundo é uma coisa muito boa para curto prazo, porque você não precisa se preocupar em ficar comprando ou vendendo título. O próprio fundo já faz isso para você. Mas fique atento como é que funciona o fundo. A gente vai ter uma aula só de fundo e eu vou ensinar como que vocês escolhem bons fundos de investimentos, tá bom? E aí muitas pessoas também vêm até me perguntando, eu invisto em CDB ou eu invisto em LCI e LCA ou LCA? CDB, LCI e LCA é título de banco, tá? É a mesma coisa do Tesouro, emite para você emprestar para o governo pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Banco faz a mesma coisa, emite o CDB, emite LCI, LCA, você vai lá, compra do banco, esse dinheiro que o banco recebeu seu, ele vai fazer o que ele quiser, entre aspas. No caso do CDB, ele pode emprestar para o que ele quiser. No caso da LCI, ele só pode emprestar para créditos, financiamentos imobiliários. E no caso da LCA, ele só pode emprestar para financiamentos agropecuários. Mas isso aí, gente, para você não muda nada. Nada. É só questão de dentro do banco. Os três, para o cliente, é igual, tá? Qual que é a diferença? LCA, LCI e LCA não paga imposto de renda. É livre de imposto. Então é melhor, né, Elô? Depende. Depende do prazo e depende da taxa, porque geralmente os CDBs pagam mais por causa justamente para ganhar da LCI e da LCA. Então vamos supor que você tem no banco uma oferta de um CDB a 100% do CDI, né? Eu te falei. E você só vai ficar 6 meses com esse dinheiro. Se você só vai ficar 6 meses com esse dinheiro, você vai pagar 20% de imposto. Então, se ele está te pagando 100, e quando você tirar, você vai ter que pagar desses 100, 20% de imposto, você só vai receber 80% do CDI líquido de imposto, né? Então, se a LCI para 6 meses estiver te pagando mais que 80%, vale a pena então fazer a LCI. E aí você tem que fazer o cálculo em todos os prazos. Por quê? Porque o imposto tem uma tabela regressiva. Se você fica até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto.
Se você fica de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de imposto. Se você fica de 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto. E se você fica mais de 1 ano, você vai pagar 15% de imposto. Então, vamos supor que para 2 anos, o banco te deu uma taxa de 110% do CDI. Tá? 110% do CDI, se eu tirar 15%, que você vai ficar com ele 2 anos, né? Vai ficar 2 anos, vou tirar 15%, vai dar mais ou menos ali uns 90 e... Depois eu faço o cálculo, mas uns 93% do CDI líquido. Se o banco está te oferecendo um CDI para você ficar 2 anos de 90, ou de 89, ou de 85, já não vale a pena a LCI e a LCA. Então, essa também é uma maneira de você ver o que você escolhe. Se você escolhe um CDB ou se você escolhe uma LCI e LCA. Porque, gente, é igual. Risco igual. Todos 3 estão no Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Os bancos, eles têm uma instituição que eles colocam lá todo mês um pouquinho de dinheiro para que, se algum deles falirem, quebrarem, eles garantem, né, o pagamento, né, para os cotistas, para os clientes que compraram o CDB, LCI, LCA, poupança, conta corrente, letra de câmbio, assim, vários produtos que são cobertos pelo fundo garantidor, mas só título, tá? Fundo não entra, debênture não entra, só título bancário ou poupança também entra. Mas aí o que garante? Se você investir 1 milhão dividido em 250 mil em instituições diferentes, ele garante para você, tá? Agora, se você investir mais de 250 mil numa única instituição que quebrou, seu dinheiro, você só recebe 250 mil. Então, é outra coisa que você tem que olhar também. Está sempre investindo dentro do fundo garantidor de crédito. E, Elô, mas eu tenho 1 milhão e eu quero investir só em CDB. CDBs, hoje você entra numa plataforma como a XP, BTG, GAD, essas plataformas, ou bancos digitais, que eles ofertam, até o próprio Itaú também faz muito isso, Santander, eles ofertam CDBs, títulos de vários bancos. Então você pode dividir. Eu vou botar um pouco no Banco Santander, um pouco na XP, um pouco no BTG, entendeu? Você divide 250 mil em cada um. É possível que os 4 vão quebrar ao mesmo tempo. Mas se quebrar ao mesmo tempo, você vai receber 250 mil de 4, tá? De cada um, tá? Então, é muito importante que vocês, quando vocês forem investir, vocês também olhem a questão do fundo garantidor de crédito. Enfim, essas são as opções, né, de curto prazo, de curto que eu acho que são as mais importantes. A lição que você tem que levar aqui é saber quanto que está a taxa de juros de mercado, saber quanto é que está a Selic, para que você realmente tenha o discernimento, tenha a capacidade de ver se seu investimento vai ser bom ou ruim, tá? Porque se estiver rendendo menos que o tesouro, aplica no tesouro, tá bom? E onde você vai investir sua reserva? Comece agora já montando a sua reserva de emergência, tá? Vai lá, já coloca pouquinho em pouquinho, já calcule quanto que você vai precisar e coloque um pouquinho para cada mês, que daqui a pouco você já vai ter um pocão, tá certo? Então, essa seria os primeiros ativos que vocês devem escolher. E aí tem muitos outros ativos que vamos falar aí para frente, né? E principalmente ativos que envolvem ações, que envolvem fundos imobiliários, são muito bons, mas não dá para a gente falar aqui em poucos minutos, né? Então a ideia é realmente dar um panorama geral para que vocês consigam realmente fazer as melhores escolhas e não ter problemas aí com isso, tá certo? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Obrigada por mais uma vez participarem. Amanhã temos mais. E sim, não desanimem, gente. Investir é um hábito. Tenha o hábito de colocar alguma coisa, nem que for R$50. Hoje a gente pode, no tesouro, você pode colocar R$30. Mas coloque, comece a criar o hábito. Você vai ver que é tão bom quando você começa a ver o dinheiro ali, juntar pouquinho em pouquinho. Nem que você ache assim, é tão pouco colocar isso. Não negligencie isso, coloca, porque isso vai
levar para a sua mente algo, né, que você precisa fazer, juntar. Boa semana Carlinha, boa semana para todos, aproveitem o dia, um beijo, valeu. Espero vocês amanhã, hein, 8 horas.